Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Cefas, ou Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Texto fácil, texto pesadíssimo. Vamos contar a história aqui? Nós estamos aqui numa festa em Antioquia. Pedro tinha experimentado um pouquinho do que era o evangelho para os gentios. Pouquinho, não tinha experimentado muito. Pedro foi bem contido quanto a experimentar essa festa da graça. Tanto é que Paulo tem que voltar muitas vezes até Jerusalém, uma delas ele é até preso na prisão de Cesareia, para contar o que tinha acontecido, ou o que estava acontecendo no meio dos gentios. Vamos lembrar que Cristo é crucificado em Israel, em Jerusalém. Além de ser crucificado em Jerusalém, a descida do Espírito Santo é em Jerusalém. Então nós estamos falando de que o local geográfico Jerusalém, no mundo antigo, ele tinha uma significância muito poderosa. A igreja que era considerada, entre aspas, a primácia dos homens, e você vai ver já um problema igregístico aqui, era de Jerusalém. Qual é a primeira igreja? Jerusalém. Quem é o pastor da igreja de Jerusalém? O líder, o apóstolo da igreja de Jerusalém? Tiago, o meio-irmão de Jesus. Quem são os participantes dessa igreja? Pedro, João. Nós estamos falando da elite dos apóstolos. Pedro, Tiago e João. Então, olha aqui, nós estamos falando de um estereótipo de diálogo onde tem três figuraças ali do mundo antigo. Pedro, Tiago e João. Quando esses gentios começam a viver, através da pregação de Paulo, esse mover do Espírito, e essa liberdade do Espírito, existia-se no mundo antigo uma cosmovisão de que o povo de Jerusalém era como se fosse uma classe A dos evangélicos. Uma classe A dos cristãos. É como se assim, os gentios é a classe B, a classe B compõe a classe B do evangelho, e a classe A são aqueles que foram escolhidos primeiro, aqueles judeus cristãos. Esses fazem parte da classe A do evangelho. Por que eles fazem parte da classe A? Porque ali tudo aconteceu.
Vamos voltar para hoje para você entender claramente. Se hoje existem pessoas que estão ali devotas a uma geografia local, acreditam que existe uma coisa mágica. Por exemplo, em Israel foi proibido trazer folha de oliveiras porque estavam rapelando as folhas de oliveiras para trazer para o Brasil. Como um sinal mágico, como se as folhas de oliveira tivessem um poder místico. As folhas da oliveira de lá tivessem um poder místico. E aí traziam nas malas cheias de folhas de oliveira para o Brasil. E aí faziam campanhas e espalhavam as folhas de oliveira nas igrejas para você pisar sobre as folhas de oliveira de Israel. Como se aquelas folhas de oliveira tivessem um poder místico. Tem pessoas que chegam em Israel, eu pude presenciar isso, beijando o chão em Israel. Pegam a terra, guarda no corpo, pega pedras, beija o chão. São devotos de uma geografia. Nós estamos falando, sabe de quando? 2026. A gente não está falando de o primeiro século depois de Cristo, a gente está falando de hoje. Pessoas que, esse azeite é de Israel, um azeite de Israel, meu Deus, talvez ele seja bom para comer, porque deve ser muito bom na produção, mas é o azeite especial porque foi ungido, porque foi tangido pelo sacerdote e um Kohen Gadol que fez, mas a geografia, se hoje tem esse impacto sacramentado sobre uma geografia, imagina para um povo, há 2000 anos atrás, morando em Antioquia ou na Galácia, ouvindo falar que Jesus, o próprio Cristo, morreu em Jerusalém. Então não vem falar mal desse povo aqui não. E Paulo sabe exatamente onde ele está transitando. Porque a gente olha e fala assim, que povo maluco. Que povo maluco acreditar que Jerusalém era mais especial? Acreditar que aquele povo de Israel era mais especial? Acreditar que a terra de Israel era mais especial? Se hoje nós temos esse impacto, imagina só você estar a no máximo 100 anos da morte de Cristo e saber que ele morreu ali. Imagina só, aqui, por exemplo, aqui nós temos andares, vamos imaginar, que no 7º andar Jesus morreu na cruz, há 70 anos atrás. Provavelmente ali seria o lugar mais sagrado desse ambiente. Seria o lugar mais sagrado. Alguém já teve algum altar em casa? Levanta a mão, me ajuda aí. Alguém já teve algum altar em casa? Ninguém, coisa de gente antiga. Não é gente antiga? Não. Um altar assim, colocava um santinho, um Beuzebu. Não. É que minha família era da Umbanda e do Candomblé, então tinha sempre muita coisa. E era católico também, e evangélico de vez em quando. Eles misturavam um pouco as culturas para não errar de forma nenhuma. Parecia o areópago, sabe? Um pouquinho de cada deus para não errar. Então tinha sempre uma pimenta com sal do lado de um santo católico, mas também do lado de uma Bíblia evangélica protestante, ortodoxa, porque é mais poderosa. E tinha também ali um Beuzebu pequenininho, porque já espantava o mal, um gárgula, sabe? Tinha uma mistura sincretista. E esse altar era um lugar sagrado. E eu lembro que tinha a casa toda, no fundo ficava lá algo que eles iam chamar de roncó, eu acho que era o nome. Tem gente aqui que sabe, tá vendo? Era o roncó. E eu lembro que eu tinha muito medo, porque entrava, não entre lá. Pelo amor de Deus, não entre. Mas lá era um lugar de proteção, mas parecia mais de espanto do que de proteção. Mas um lugar sagrado. Ali se tornou um lugar sagrado da casa, ninguém entra. Ninguém acessa, tem que levar oferenda. Se nós criamos esses ambientes, imagina com a história de que o Cristo vivo morreu naquele lugar. A gente tem outros altares hoje, Geralmente é uma posse financeira, um status, e aí a gente cria os nossos altares, mas vamos deixar isso para o meio da mensagem. Está muito cedo ainda para o nosso diálogo sobre isso. Mas nós criamos os nossos altares. Então, quando Paulo convida Pedro para ir até Antioquia e participar de uma festa, e não é um culto, é uma festa, chama ágape, essa festa, o que provavelmente você vai chamar de ceia hoje, é essa comunhão, para comer com os gentios, Pedro vai.
Pedro está experimentando o que Deus tem feito no meio dos gentios, que eram os vira-latas cristãos. É isso, os vira-latas. Por quê? Porque o judeu, ele é circuncidado. O judeu cumpriu a lei em partes, ele ainda guarda o sábado e é cristão. Então ele é o cristão 2.0 e esses não são circuncidados, esses não guardam a lei, esses nunca visitaram uma sinagoga. A igreja de Antioquia é uma igreja mista, um bom lugar para Pedro. E Pedro vai lá comemorar com eles. Naquele momento que Pedro chega, e aqui é Gálatas 2, tá bom? Ele está comendo e bebendo com todo mundo. Pensa Pedro, um judeu recuperado por Cristo, para a graça, e agora ele está com um monte de gentil comendo, bebendo, conversando, brincando, dançando, dando risada. É isso, esse é o Pedro na festa. Está lá, está de boa, tranquilo. Daqui a pouco, no meio da festa, não disse que Pedro estava comendo uma carninha de porco aqui ou não, mas come, porque ele vive como gentil. Se ele vive como gentil, ele já absteve desses costumes da religião. Ele está aqui, vive como gentil e agora quer ser judeu. Então ele está ali, com todo mundo. Quando ele soube, está chegando o Tiaguinho aí. Tiago, o pastor de Jerusalém? É ele que está chegando? Aí ele começou a postura de pastor, né? Sou Pedro, pô. Pedro mais próximo ali de Jesus, né? Que carne de porco, não. Costelinha. Costelinha, não. Quero não. Obrigado. Não vai tomar aqui? Também não. Não estou comendo, estou de jejum. Não vai dançar? Não, é sábado. Não posso dançar. E Paulo começou a perceber que Pedro começou a ficar numa postura religiosa. Mudou o perfil. Começou a atuar como judeu. Act out. Vou atuar aqui para enganar alguns aqui. Aí ele olhou, Paulo começou a olhar e falou, o que está acontecendo? O duro é que Pedro começou a influenciar os que estavam em volta ali também. Até Barnabé. Está todo mundo ali agora judaizado dentro daquela convivência. E os da Antioquia, que eram os gentios, começaram a perceber essa diferença. O que é mais incrível nesse texto é que o texto ele é muito simples, porque é uma carta de Paulo. Ele está dizendo o seguinte, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Paulo não esperou a poeira baixar. Ele chamou Pedro e disse, o que está acontecendo? Por que você está fazendo essa cena toda? Por que você está fazendo esse teatro de judeu? Que teatro é esse de religião que você está fazendo? Só que Paulo vai trazer um ensinamento aqui. Lembra que nós estamos na série Eis que faço nova todas as coisas. Pedro, o que te fez novo não foi a lei. O que te fez novo não foi o seu gabarito. O que te fez novo não foi seu histórico. Foi a graça. Por que você está aqui, dando pedestal para a religião, sendo que você é salvo como todos estes, e fazendo diferença e disseminação entre esses crentes que você está achando que é vira-lata, e o da primeira classe, que são esses circuncidados. Tanto é que o termo aqui, os da circuncisão, é ironia. Os da circuncisão eram os de Jerusalém. Os da circuncisão e os não circuncisos. Paulo vai chamar Pedro de frente, porque ou você vive o evangelho na totalidade, ou você não vive o evangelho. Então, o que Pedro está fazendo ali e mostrando é que quando a gente divide essa classe do evangelho, existe um evangelho maior e um menor, a gente cria disseminação e contenda dentro da igreja. E é exatamente aqui que nós estamos no nosso cenário atual. Existe uma classe A de evangélicos e os vira-latas. Tem classe A e os vira-latas. O problema é que essa classe A foi construída com dogmas, tradicionalismos, preceitos, espiritualismos, misticismos,
E hoje, se você falar contra essa camada, você não é um cristão. E aí, essa semana, eu falei, vou chamar isso de igreja evangélica sabor evangelho. Ela até parece evangelho, mas ela não é evangelho. Eu trouxe até algo aqui. Essa bolacha, eu não vou falar a marca, pelo amor de Deus, vai ser processado agora aqui. Não dá para perceber que marca que é. Tem alguém aqui para me ajudar? Aqui, vem cá, Henrique. Vem cá, Henrique. Estou com saudade de você, cara. Tanto tempo que eu não te vejo. Desde o ano passado, não é? 1 ano já. Como está? Bom te ver. Graça e paz. Deixa eu pegar aqui o microfone para você. Deixa eu ver se é esse. Ei, som. Esse aqui. Deixa eu ver se é esse. Esse. Ixi, não sei mais se é esse. Esse. Pronto. Henrique, assim, ó. Esse aqui é um biscoito ou bolacha? Eita, começou. Começou. Biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? É que eu estava no Bolacha, Rio, bolacha. desculpa. Estava no Rio, é então tá bom. biscoito. Biscoito, não, é Vamos bolacha. Esse aqui era um produto que era feito de chocolate. Era feito de chocolate. Então aqui era... tinha aqui o nome, eu não vou ler, né? Porque senão vai ter problema. E aqui era chocolate ao leite. Aí mudaram, né, para ao leite aqui e embaixo colocou biscoito, né, sabor chocolate. Sabor chocolate. E hoje tem sabor leite. Não tem? Um azulzinho, acho que é um. Tem. Uma tarjinha aqui azul. Também tem, né? Tem sabor leite. Já viu? Sabor leite, por exemplo, leite, tá? Copo de leite. Aí lá embaixo, eu andei hoje lá embaixo, que eu fui lá comprar para fazer a encenação aqui, estava lá, sabor leite. Eu falei, sabor leite, o que será que é? Sabor leite. Aí eu peguei o Nescau, assim, falei o nome agora, mas o Nescau é gostosinho, tá? Chocolate. Tá lá, sabor chocolate. Chocolate em pó. Chocolate em pó, sabor chocolate. Eu falei, mas o que será que é o pó? Né? E aí, eu não sei se você come doce, em casa tem um porque monte você está disso. muito esbelto, pelo amor de Deus. Desculpa. Tá muito. Come um docinho? Come um Isso docinho? aqui, como? Com Danone, isso aqui? Nossa. Então conta o segredo, Às porque 2 a horas gente da precisa manhã. aprender. Às 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, esse aqui com Danone, você xuxa assim, Tá bom, vamos lá. Pegue um sabor. Isso é sabor chocolate. Difícil é ser ruim. Não, Vai dar um experimento para ver. Vê se é bom. Olha aí. Bom, hein? Isso é bom. Alguém quer? Pode comer aqui. Ó. Olha lá o Michel, ó. Vai lá, Michel, vem cá. Pode? Então tá. Alguém Gente, quer? não é pecado não. Chocolatinho não, né? Sabor chocolate. Olha, que coisa, né? Bom. Se você vê de longe, você vai falar, é chocolate. Ou não é? Não, olha aqui, eu não consigo diferenciar. É uma barrinha, né? Que está em cima da uma bolacha, barrinha, da bolacha e da bolacha. Mas olha aqui, se você olhar aqui, fala a verdade. Tem cor de chocolate, não tem? Pior que tem cheiro de chocolate. Saboroso. E é saboroso, esse que é, né? É saboroso. Então, Henrique, descreve o gosto, tá? O mais superficial possível. Superficial? Isso. Gostoso. É gostoso. Tá. Sabor chocolate. Crocante também, por causa da bolacha, né? Crocante. Mas no finalzinho não é tão igual ao chocolate. No final, no finalzinho. Né? Mas para uma mas criança, engana. Uma criança seria perceptível? Para quem gosta muito de chocolate criança, passa. Tá? Comível. Olha só, né? Obrigado, Henrique. Pode levar sua bolacha aí? Pode levar. Sabe que tem textura de chocolate, cheiro de chocolate, jeito de chocolate, derrete como chocolate. De longe é um chocolate, né? Não dá nem para perceber no pacote, né? Porque o pacote fica chocolate. Até porque tem um marketing ali, né? E então, por que criou-se essa cultura, né? É lógico que nós estamos falando de lucro. Provavelmente a gente está falando de lucro. Cultura do lucro. Mas, tem uma coisa que é assustador, mas pode ser gostoso, porque açúcar é bom, né? Açúcar e gordura é bom em qualquer lugar. Então, não tem como ser ruim. Tá?
E não confia em quem fala, não gosto de chocolate, não confia. Não tem como. Não, mas chocolate é bom, e aí parece chocolate. Só que, você consegue entender que isso aqui não é chocolate? O cérebro associar que isso não é chocolate é muito difícil. Eu tenho que lutar comigo mesmo para olhar e falar, não é chocolate. Eu tenho um problema de estômago bem grave, tá? A vida toda, então, tudo que eu como eu sei, se for chocolate eu sei, se não for eu sei. Porque daqui a algumas horas eu vou ter o meu estômago ali passando horas para digerir. E eu sei que isso aqui vai me dar 8 horas ou 10 horas para digerir um produto desse. Tá bom? Comum, isso eu já estou acostumado. Então não é que eu não como, mas quando eu como eu sei que eu vou ter um sofrimento. Tá bom? Se for chocolate mesmo é menos, porque a matéria-prima é outra. Mas não é chocolate. Por que eu trouxe esse exemplo super simples para explicar isso aqui? Porque aquilo que tem gente chamando de igreja evangélica, só parece uma igreja evangélica. Ela é gostosinha de ficar. A pregação, ela não fere assim grande coisa. Ela não machuca tanto assim, porque até ela, hoje em dia está até flat, né? Hoje em dia é mais coach do que outra coisa. Por exemplo, quando alguém chega e declara, esse será o melhor ano da sua vida, creia, toma posse. O que isso fere ali? O evangelho, você consegue ver que não tem tanto problema? Ou quando alguém disse, Deus está vendo todo o seu sofrimento e vai tirar você desse sofrimento hoje. O que isso fere? Você consegue ver que dentro das entrelinhas ali, dá até para pregar isso? Tem como fazer uma manobrinha? Você dobra uma paginazinha aqui, puxa isso aqui um pouquinho para cá e pronto, até que deu. Eu não tirei nada. Eu não expus nada. Eu não estou contra o Cristo. Nós não estamos falando de pegar um envelope aqui e falar, quem fizer um voto de 10 mil aqui vai receber. Nós não estamos falando desse. Esse aqui está escancarado, você já entendeu, eu não preciso falar para você. Eu estou falando daquela que é aquele sabor evangélico. Que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É aquilo que gera disseminação entre nós. E é aqui que nós vamos entrar em algumas camadas. Por exemplo, o espiritualismo na igreja. Você viu aquele irmão? Ora 2 horas por dia. Classe A. E o classe B, o que não ora nem 10 minutos porque não consegue. Olha, aquele irmão leu a Bíblia 3 vezes. Inteira. E está lendo a 4ª. E você não conseguiu ler um versículo hoje, nesse ano ainda. Você está falando, vou ler a Bíblia. Não conseguiu ler um capítulo da Bíblia inteira. E eu entendo que nós estamos falando de conhecimento. Mas se esse trunfo é usado para gabaritar alguém classe A ou classe B dentro da igreja, a gente já não está falando de evangelho, a gente está falando de outra coisa. Por isso que, se Cristo é quem nos justifica, e Cristo é o único e suficiente Salvador, e que se nós somos justificados pela fé, e o sacrifício de Cristo é suficiente em si mesmo, você não precisa fazer nada. Nenhum pequeno resquício da lei. Olha que brecha que o online ganhou agora. Pode tudo na igreja. Pode fazer o que você quiser então, né? Porque é isso que eles pensam quando a gente fala sobre isso. A gente fala de consciência livre. Mas na verdade eles pensam que nós estamos falando de libertinagem. Então vai comemorar carnaval, vai pular carnaval, vai tomar todos no carnaval, vai trair a esposa, o marido. É isso que eles estão ouvindo. É porque escutam o que estão cheio dentro de si. Porque não sabem viver sem a coleira da lei, porque estão doidos para viver esse desejo. Mas se não tiver a coleira, não se segura. O que nós estamos falando é de uma liberdade que não é para libertinagem. O que eu estou dizendo é que você não precisa fazer nada, porque a justificação é pela fé. Ponto final. E por que eu não faço? Porque eu sou justificado pela fé. Eu não peco para ser salvo. Eu não peco porque eu sou salvo. Minha consciência mudou, então o pecado não faz parte mais da minha consciência de vida. Lembrando que não pecar, eu vi que você ficou todo assustado aí.
É uma consciência do já, mas ainda não. Somos pecadores naturalmente. Pecamos na consciência, pecamos no desejo, pecamos na pulsão e controlamos a maioria delas para não se tornar um monstro nessa sociedade. Mas eu entendo que a salvação e o que me redimiu foi Cristo Jesus. Então, não há o que eu coloque na lei aqui para me tornar mais santo ou validar a obra de Cristo em mim. Então, eu vou fazer só um jejum de 7 dias. Para quê? Para você se conscientizar que é um ser humano terrível e precisa de muito para poder viver? Ou para poder se abster da comida, para você ficar menos dependente dela? Maravilha. Para ajudar a Deus a alguma coisa? Então o sacrifício de Cristo é insuficiente em si mesmo. Você vai ajoelhar e orar das 3 às 6 da manhã? Para quê? Para Deus salvar o quê? O seu marido, sua esposa? Para poder melhorar suas finanças? Para poder você ter um emprego melhor? Para Deus abrir uma porta? Então quer dizer que o sacrifício de Cristo é insuficiente em si mesmo. Talvez você ajoelhe das 3 da manhã até as 6 da manhã, para que você tome consciência, acredite em si mesmo, mas não para potencializar Cristo a fazer uma obra, porque essa não precisa. Essa não precisa, você não é necessário nessa obra. O que Paulo está deixando claro aqui para Pedro é que não precisa de nada, nem uma vírgula da lei, para continuar a obra que Cristo começou. Não precisa, e qualquer coisa que você adereçar aqui, vai gerar distinção. Por isso que nós repreendemos na base, nós cortamos na base, na estrutura, porque se a gente liberar um pouquinho é o suficiente. Vamos mostrar eclesiasticamente como isso poderia funcionar aqui? É só você liberar um líder mais ungido e um menos, um mais poderoso e outro menos, dentro de uma comunidade assim, acabou. É só falar assim, oração é com a irmã X. Acabou. Destruiu. Estamos destruídos como comunidade. Quer oração? Chama a pastora Juliana, porque ela é pastora. Acabou a igreja. Não somos mais igreja. Palavra, só o Rodrigo tem que pregar. Porque o Rodrigo que prega na igreja. Acabou a igreja. Acabou a massa, levedor. Até porque o que eu estou trazendo aqui hoje para a igreja é algo que Paulo ensinou aos Gálatas. Eu só estou compartilhando. Se a igreja não for um lugar onde eu sou capaz de compartilhar isso, e você não for capaz de compartilhar isso, e espero que todos aqui logo sejam capazes de estar aqui e compartilhar isso, e nós somos uma igreja, nós não somos uma igreja, aí vai levedar tudo. Eu vou pedir oração para o pastor para poder ir viajar abençoado. Você consegue entender que mistificou? E é exatamente aqui que a gente tange aquilo que é não sagrado, mas sacramentado. E aí vira essa igreja, sabor evangelho. Parece igreja, parece de Jesus, fala de Jesus, tem consciência ali que parece que vive a comunidade cristã, mas na verdade isso aqui é só um panorama para vender. Porque, na verdade, o que se vende ali é relações sociais, liderança, orgulho, ego, posicionamento, ansiedade generalizada. A pregação está sempre na tônica do humano. Tem uma casta enorme de esse é o líder do líder desse, esse aqui é o líder nacional, esse aqui é o líder internacional, esse aqui é o líder celestial. E vai indo. E quem é aquele ali? Aquele ali é Jesus. É o pano de fundo da igreja, é o sabor Jesus. É o sabor Jesus. Então, dá-se tudo ao outro, só que ela se torna a longo prazo difícil de digerir, porque ela adoece. Até porque o que você está comendo num produto sabor é química, saborizante, produtos industriais, que é o que a igreja gerou durante todo esse tempo. A pregação da igreja, em suma, e eu vou falar sobre isso acho que na semana que vem, que é ceia, é a pregação de Satanás. Então eles pegaram ali o panorama Jesus, sabor igreja evangélica, e aí pregam sobre vitória, conquista, reino, poder. E aí separam o quê? O que eu gostei aqui? Voar como águia. Você vai voar a decolagem da águia mais poderosa do mundo, porque as forças renovarão e Deus vai te fazer prosperar mais que tudo. Porque Jesus vai te abençoar. Olha o sabor Jesus ali, tá vendo? E só que isso é o que Pedro está vivendo aqui na festa em Antioquia. Sou de todos,
mas me reservo quando chega quem me olha, porque eu também tenho algo aqui que eu sou da classe A. Eu não sou igual a esses gentios que foram chamados porque ouviram falar de Cristo. Eu vi o Cristo. Eu participei com o Cristo da mesa. Eu estava na última ceia. Não tem como eu ficar igual esses aqui. Eu sou circuncidado. Não tem como eu ser igual a um gentio desse que está comendo aqui. Então, quando o Tiaguinho chega aqui, João, eu tenho que mostrar meu respeito, né? Porque eu sou um crente classe A. A oração judaica, né? Aquela oração em hebraico. Esses todos falam gregos, né? Então, né? Eu falo hebraico, eu falo a língua do Messias, do Machia. E aí Paulo está chegando e dizendo o seguinte, eu acho lindo Paulo dizendo isso. Paulo está olhando Pedro e falando, você é gentil, igual todos os outros. Porque se não fosse como esses, você nem seria salvo. Porque ninguém será salvo pela lei. Aleluia. O fim da lei é Cristo. Ninguém será salvo pela lei. Ninguém será justificado pela lei. Só existe um justificador: Cristo Jesus. E se eu não acredito nisso, eu não sei o que é o gosto do Evangelho ainda. Talvez por isso me confunda. A criança come isso aqui, ela nem sabe se é sabor, se não é sabor, ela sabe que é doce, porque falta nela maturidade. Agora, uma vez que você experimenta o que é verdadeiro, aí acabou. Por isso que, quando nós falamos aqui, a gente é enfático ao falar sobre isso, porque um pouco desse fermento na sua casa desmorona no seu lar. Porque é família, sabor família. É filho, sabor filho. É marido, sabor marido. Tem até umas composições, mas é só fachada. É só atuação para que todo mundo compre. O que na verdade precisa ser é na essência. E se a gente for Cristo na essência, todas as coisas serão essenciais. Uma família no Evangelho, ela é uma família essencial. Ela não é sabor família. Ela não parece uma família. Aí fica aquele monte de família parecendo ser família só para segurar cargo em igreja. Para segurar posição dos familiares. Para fazer parte do Natal. É melhor, porque assim a gente passa todo mundo junto no Natal. Aí sustenta um casamento falido e fracassado. É o real, é a verdade. E quando nós temos essa consciência do Evangelho que nos liberta para a liberdade, como Gálatas 5 vai dizer, para a liberdade que Cristo vos libertou, nós entendemos tudo. Que se Cristo não me justificar para a minha casa, me justificar para a sociedade, me justificar para o próximo, me justificar para a comunidade, me justificar para o planeta, nada será justificável. Porque não há nada que eu faça para isso que seja capaz de alcançar esse objetivo. E aí, o final do texto. Pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Aí minha pergunta a você é, quantas vezes você tentou colocar condimento no Evangelho, porque deixou de confiar? Vamos lá. Quantas vezes? Eu já. Vou até deixar aqui, vou colocar um solinho de fundo aqui, porque nós vamos conversar. Acho que é bom o clima agora. Eu já várias vezes na cama, ajoelhei, Senhor, faça essa obra. Já quantas vezes? Vou no congresso, porque vai ser o congresso. E vai, sabe, dar potência em Deus. Deixa eu empurrar Deus. Gira. Vai, Deus, me ajuda. Quantas vezes você já falou, vou fazer um sacrifício por 12 semanas para poder potenciar Deus, para que Ele faça uma obra em minha vida? Ou quando você já chegou e duvidou do Evangelho e falou assim, acho que não está acontecendo porque tem alguma coisa errada aqui em casa. Vou fazer uma limpeza espiritual aqui. Alguma coisa, tem um espírito, deve ser macumba. Alguém fez algum trabalho para minha casa, eu tenho que expulsar.
esmiuçar isso aqui. Eu quebro. Quantos já mesclaram tudo? Ou pensaram, eu preciso ir mais na igreja, não posso faltar mais de domingo. Faltei 2 domingos, a coisa começou a complicar aqui. A gente começa a tentar potencializar Deus, né? Dar uma ajuda para Deus. Como que eu ajudo Deus? Como é que eu empurro Deus? Como se a gente precisasse, sabe, limpar os cravos de Cristo, enxugar o sangue de Cristo. Como se a gente precisasse, sabe, ajudar Cristo na cruz a morrer. Você fez, mas faltou 10% aqui que eu estou colaborando. E é nessa inutilidade que Paulo está se encaixando. A inutilidade de se ajoelhar diante de todos ali, com todos os gentios, falando, não há nada que nós possamos fazer. Porque se, você vai ver em Gálatas, vai dizer isso, se eu fosse usar os meus créditos, eu tinha muitos. Eu tinha todos, eu não quero nenhum, porque crédito nenhum há em mim. Porque o crédito é de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é nessa vulnerabilidade que você se prostra e diz, não há nada que eu possa fazer. É aqui que Pedro que está aqui, que não prestou atenção direito em Jesus, ele pergunta para Jesus, então o que faremos? Ele disse, é isso Pedro, não há o que fazer, então é impossível para nós, é impossível. Eu preciso desenhar, e Paulo tem que falar de novo, Pedro vai tentar de novo dar uma mão para Jesus aqui, para criar classes entre vocês. Não há classe, não há homem nem mulher, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, todos são um, pois todos nós somos sacerdócio em Cristo Jesus, e temos autoridade no nome de Jesus. Por isso que não é libertinagem, é liberdade. Por isso que quando você orar, nós não estamos dizendo pare de orar, ore com a convicção de que você não ativa Deus, você se ativa. A oração não é para Deus fazer uma obra, é para que você se convença, entendendo que Deus já fez a obra. É a oração que transforma mais o lado de dentro do que o lado de fora. Eu ouvi isso do Russell Shedd uma vez, ele falou, a oração transforma mais o ambiente interno do que externo. E é nessa igreja que nós acreditamos, e é nesse passo que nós acreditamos, onde nós firmaremos a nossa consciência de que eis que foram feitas novas todas as coisas, onde nós entendemos que a nossa consciência é de autodependência. É onde a gente se entrega, a gente abre a mão e coloca nos pés do Senhor Jesus, e dizendo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é suficiente para mim. Alguém crê nessa palavra? Eu queria que você abaixasse sua cabeça e orasse ao Senhor agora. Orasse a Deus entregando a dependência da sua vida. Orando a Deus para que você não venha levedar a massa com as suas intenções, com a religião. E que você não venha viver uma igreja sabor evangelho. E não venha dar liberdade não para esses misticismos, essas coisinhas, essas presunções. É só um pouquinho coach, é só um pouquinho motivacional. Não venha dar liberdade para isso, mas venha saber a essência do evangelho e jamais abrir mão dela, e confiar em Cristo, e que a oração seja de confiança, paz, e assim cresceremos em sabedoria no evangelho da paz, pois só somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Quem pode aplaudir Jesus por essa mensagem? Eis que faço nova todas as coisas. Semana que vem é ceia. Ceia, né? Então nós vamos fazer um ágape aqui, vai ser uma grande festa. Agora eu vou convidar até o pessoal aí que toca e tudo, vem conversar com a gente aqui no final do culto, aqui, né, da nossa celebração, porque nós vamos fazer uma festa. Você já percebeu que nós estamos introduzindo instrumentos. Vamos ver se semana que vem a gente já faz aí algo, uma movimentação muito gostosa aqui de música, e nós vamos fazer uma festa do ágape, eis que faço nova todas as coisas. Continua essa mensagem, semana que vem nós temos mais uma mensagem como essa. Você tem uma semana incrível, igreja, que você possa viver o que é a essência do evangelho nessa semana, amém? Deus abençoe grandemente a sua vida, se coloque de pé, que a graça de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja no nosso coração hoje e para todos sempre,
Amém. Deus abençoe tua vida, seja uma semana incrível para você. Aplauda Jesus. Graças a Deus. Ah, é mesmo? Tem cantina hoje.